O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, culpou quitação de precatórios do governo passado pelo déficit nas contas públicas. Essa foi a justificativa de Haddad para tentar explicar por que as contas estão desse jeito, né? Pois é, 230 bilhões de reais. Essa é a previsão da dívida pública brasileira atual. Isso vai prejudicar muito as expectativas do governo federal em dezembro deste ano. A expectativa é que o governo federal zere a dívida pública do país, só que foi recontabilizado, os cálculos foram refeitos e foi constatado que muito provavelmente nós vamos terminar o ano com um rombo de 230 bilhões de reais para arcar. Moral da história: o governo brasileiro não tem dinheiro suficiente para pagar toda essa dívida e começar o ano de 2025 no vermelho. A expectativa é que a gente já comece o ano de 2025 devendo, sim, alguns bilhões de reais. Haddad queria terminar o ano no azul, mas se nada for feito, ele vai terminar o ano no vermelho, frustrando totalmente as expectativas do governo federal. Ele foi indagado pela imprensa sobre essa dívida astronômica que o brasileiro tem, e então Haddad culpou as dívidas de precatórios e também as dívidas que Bolsonaro tem com a União, com os estados, melhor dizendo, para esse rombo bilionário, esse rombo astronômico. Vamos falar primeiro dos precatórios. Precatórios são dívidas que o governo federal tem e que a Justiça já determinou que precisam ser pagos. Só que, durante o governo Bolsonaro, ele aprovou a PEC dos precatórios. Lembra? O que significa isso? O governo atrasaria o pagamento dessas dívidas, que já foram determinadas o pagamento pela Justiça, para dar espaço ao orçamento e pagar projetos sociais, a ampliação do Auxílio Brasil, por exemplo. Então, Bolsonaro não pagou essas dívidas, ficou para o governo brasileiro pagar. Lembra também quando a gasolina estava custando algo em torno de R$ 7,99 o litro? Pois é, Bolsonaro então se comprometeu com os estados a baixarem, parar de cobrar os impostos e, no lugar das dívidas, Bolsonaro ia tirar dinheiro federal e dar aos estados. A gasolina passou a custar R$ 4,59, R$ 4,69, porque os estados pararam de cobrar o ICMS. Para não ficar no prejuízo, Bolsonaro prometeu dinheiro aos estados. Muitos ainda não tiveram esse pagamento do governo federal. E, além disso, teve também a ampliação do Auxílio Brasil, que gerou um rombo de 60 bilhões de reais. Em números totais, Bolsonaro deixou algo em torno de 180 bilhões de reais em dívidas para o governo federal atual, ou seja, o governo Lula, pagar por causa dos precatórios, também por causa das negociações dos estados e também por causa das promessas de campanha que ele fez em outubro de 2022. Como se não bastasse, né, o governo Lula não pode ficar isento disso, Lula também prometeu demais, começou a pagar essas promessas e aí acabou gastando mais do que tinha. Então essa dívida que estava na casa dos 100 bilhões foi elevada para a casa dos 230 bilhões. Então, não adianta o ministro da Fazenda dizer que somente Bolsonaro deixou dívidas e que esse valor absurdo é culpa de Bolsonaro. A gente bem sabe que o governo Lula também prometeu demais e, para cumprir esse pagamento, Lula teve que colocar a mão no bolso. Resultado: 230 bilhões de reais em dívida pública, que agora o governo tem que arcar até dezembro deste ano para cumprir a meta de zerar toda essa dívida, todo esse prejuízo. Adriane. É muito fácil, né? Colocar a culpa no outro e ignorar os gastos da máquina pública, a criação de trocentos ministérios, os gastos exorbitantes com viagens presidenciais, com a estrutura da casa do próprio presidente, com a mobília, com a própria máquina pública que não teve corte, tá? Pelo contrário, a máquina pública só ficou ainda maior, mais custosa aos cofres públicos. Na verdade, assim, é que prometeu demais, né? Como você fala com frequência, prometeu demais e não tem como cumprir, né? E a minha preocupação é o que vai se tentar fazer com esse argumento, porque já tem culpado, né? Mas e para consertar? Ele falou de que forma pretende fazer isso, Igor?
Pois é, o ministro Fernando Haddad, ele conta com as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Isso deve gerar um pouco mais de emprego, isso pode fazer com que haja um giro maior da economia. Quanto mais pessoas empregadas, mais pessoas para consumir, então mais arrecadação o governo federal vai ter. Mas isso é o país das maravilhas, né? Isso é o mundo de Alice. A gente sabe também que Haddad gosta de trazer uma taxa daqui, taxar ali, então pode ser que haja também aumento de impostos. Ele não falou sobre esse assunto, mas é uma análise que a gente faz. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.